ao nosso canal. Assista ao vídeo do nosso culto na Assembleia de Deus de Trajouça. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Depois o grupo de louvor vai dirigir-nos também num cântico, amém? E certamente que Deus nesta manhã tem alguma coisa especial para cada um de nós, amém? Aleluia, aleluia, que o teu rio possa fluir neste lugar, Senhor, aleluia, aleluia. No
aleluia, tem águas purificadoras para a nossa vida. Este rio, por onde passa, Ele transmite vida, Ele transmite cura, Ele transmite bênção, Ele transmite prosperidade. Este rio, por onde passa, Ele transmite uma esperança, a esperança da renovação, aleluia. Nesta manhã, que nós possamos desfrutar, amém, do rio da presença de Deus que está neste lugar. Já a seguir assista à inspiradora mensagem do pastor Jorge Lamy. É bom sentir o fluir da unção do Espírito Santo neste lugar, nesta manhã. Amém. Queridos irmãos, vamos... estes tempos é que nós estamos vivendo, na verdade, Deus tem falado muito ao meu coração. E certamente que vocês também estão sendo desafiados, amém? Agora vamos esperar um bocadinho, irmã Maria dos Anjos, para ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos ouvir. Então, queria convidar a abrir as Bíblias. Primeiramente, vamos ler 2 capítulos, mas vamos primeiramente ler a 2 Timóteo, capítulo 3. Depois vamos abrir em Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Amém? E estes tempos que o apóstolo Paulo ele escreveu a Timóteo são tempos interessantes de nós refletirmos, e queria fazer uma comparação aos nossos tempos, os dias em que nós estamos a viver. Amém? Este tempo presente. Capítulo 3, segunda carta de São Paulo a Timóteo, diz-nos assim os primeiros 5 versículos. Amém? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons e traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e destes afasta-te. Tempos trabalhosos estes. Amém? Ontem estava falando com alguém que estava-me a ligar. Tinha sido ancião da nossa igreja lá em Portimão e estava ligando para dar os parabéns à missionária Paula. E depois tive a falar um bocadinho com este irmão querido, no qual servimos juntos também muitos anos, na cooperação, na palavra do Senhor. E ele estava dizendo, tempos esquisitos estes, Jorge, tempos esquisitos, tempos complicados, não é? Muitos de nós fizemos e projetamos se calhar uma casa nova para a reforma, por exemplo, né? Se calhar vamos vender aquela casa e aproveitar, construir um pré-fabricado, alguma coisa assim, não é? Uma casa nova com quintal. Irmãos, fazemos projeções, não é? Muitas projeções, e não é mau as pessoas terem sonhos, terem alvos, terem projetos. Tudo isso é louvável. Mas Tiago diz-nos, não é? Que nós não podemos presumir o dia de amanhã. É verdade. Não podemos dizer amanhã vou a tal sítio, mas ele ensina-nos a dizer se Deus quiser. Amém? Então o Senhor tem que estar sempre na frente, na cada passo que nós possamos dar. Aliás, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, para que as nossas decisões, elas possam ser determinadas, dadas, na verdade, de acordo com a sua palavra. Amém? Estamos vivendo tempos que não são nada agradáveis. Aquilo que está acontecendo na Ucrânia, no Afeganistão,
estes focos de guerra, tudo aquilo que nós passamos durante estes 2 anos também, com máscara, sem máscara, toda esta situação. Vemos loucuras como na semana passada ali na Amadora, alguém a roubar um bocado de cobre, faz explodir um prédio e muitas pessoas que ficam prejudicadas da sua habitação, até fisicamente, o bombeiro que acho que foi no 3º andar para baixo, tudo isso. Irmãos, vemos que tudo isto, pela ganância, tudo isto, há uma falta de amor, há uma verdade, encontramos este que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, exatamente isto, pessoas blasfemas, pessoas desobedientes, pais, mães, pessoas ingratas, irmãos, pessoas que, na verdade, põem exatamente Deus de parte, não querem saber de Deus, não querem saber de regras, querem viver numa anarquia, querem viver sem diretrizes, sem prestar contas a ninguém. Irmãos, e isso, quer queiramos, quer não, também nos afeta a nós. Amém? Então nós precisamos muito de sabedoria para viver estes tempos em que nós estamos a viver. E Tiago, agora sim, quero que possam abrir no capítulo 1 e no versículo 5. Né? Diante de tudo isto, né? Nós queremos dizer, será que vale a pena os nossos filhos irem estudar? Irmãos, vivendo a cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu desafio. Basta a cada dia, porque o Senhor deve estar no centro da nossa vida. Aqui o apóstolo, aqui Tiago, ele começa falando de tribulações e para nós não nos afligirmos quando passamos por tribulações, né? Ele até chega ao ponto de dizer no versículo 2, tenham contentamento quando passares pelas tentações, pelas provações, né? Estes tempos é que nós estamos a passar, são tempos trabalhosos, são tempos de tentação até para os crentes deixarem o Senhor, né? Deixar os caminhos do Senhor, deixar de confiar em Deus, mas eu quero dizer nesta manhã que cada um de nós precisa despertar. Amém? Precisa de despertar. Começamos o nosso culto com um desafio. Desperta tu que dormes, né? Talvez porque foi um trocadilho no sentido que esta noite dormimos, acho eu, menos de 1 hora. Outros dormiram menos do que 1 hora porque ficaram tão preocupados de não acordar para vir ao culto que até ficaram baralhados quase a noite toda em claro. Amém? Outros não conseguiram perceber que a hora mudou, mas não tem nada a ver com isto, irmãos. Nós precisamos estar despertos para este tempo. Nós temos de perceber que Deus está connosco em todo o tempo. Ele prometeu estar connosco em todo o tempo. Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu não nos amparar. Aquele que em nós começou uma boa obra, Ele aperfeiçoará. Então quando vêm provas à nossa vida, quando vêm tentações, muitas vezes que são postas diante de nós, provações, Tiago diz, não, vocês não desanimem, alegrem-se no Senhor, tendo gozo. Mas façam alguma coisa que é importante. Diz no versículo 5. Pedir a Deus sabedoria para viver estes tempos. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, veja, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Amém? Irmãos, que sabedoria é esta que nós precisamos nesta hora, neste tempo? Irmãos, os homens fazem os seus planos, né? Os homens fazem, na verdade, as suas conjecturas. Tudo isso, na verdade, tem a sua importância, mas os planos dos homens serão abalados. Mas os planos que permanecem são os planos do Senhor. Amém? Os planos, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Antigamente havia um cantor aqui em Portugal, foi um, na América foi outro, no Brasil foi outro, que dizia, Deus tem um plano para cada criatura. E é verdade, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Amém? Deus não nos pôs aqui, ó Deus dará, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então é da sabedoria desse Deus que está cuidando de nós que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar mais e mais. Amém? Deus tem um plano. Deus tem, na verdade, tem sabedoria para nos dar a cada um de nós. E esse plano, essa vontade expressa de Deus está clara na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Na verdade, nós da palavra de Deus podemos entender os pensamentos de Deus. E o Senhor diz a Jeremias, na verdade, pela boca de Jeremias, eu bem sei que pensamentos tenho de vós. Pensamentos de paz
Amém? E não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? A nossa esperança, Paulo tem que dizer que a nossa viva esperança, amém, é Jesus. Amém? A nossa esperança não morre, a nossa esperança está viva, a nossa esperança é estar com Ele e Ele estar conosco, vivendo uma comunhão contínua. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, mais do que nunca, nossas vidas, cada ação, cada decisão precisa ser, na verdade, de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Por isso, cada um de nós, neste tempo presente, precisa se voltar mais para Deus. Cada um de nós, neste tempo presente, precisa buscar mais o Senhor, buscá-lo em oração. Devemos, pois, orar, devemos, pois, ler a palavra do Senhor, na verdade, para que o Espírito que inunda toda esta palavra, porque a palavra do Senhor é Espírito e vida, ela possa também, na verdade, comunicar ao nosso coração. Quando nós oramos a palavra, quando nós lemos a palavra do Senhor, devemos orar para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que percebamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Se nós entendermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se nós buscarmos a sabedoria de Deus para o nosso dia a dia, eu acredito que vamos errar menos. Não vamos ter ausência de problemas, não vamos ter ausência de tentações, mas nós vamos acertar mais. Nós vamos, na verdade, seguir, na verdade, na direção, na verdade, que Deus tem para nós com a sua ajuda. Vamos perceber que sem Ele nada podemos fazer. Vamos perceber que precisamos ter uma comunhão mais íntima com Ele, buscando a cada dia a sua sabedoria, buscando a cada dia a sua força, buscando a cada dia a sua renovação para a nossa vida. Porque as nossas decisões, irmãos, terão implicações no nosso futuro. Aquilo que o homem semear, vai colher. Então vamos semear, na verdade, firme. Vamos semear, na verdade, vamos dar passos firmes. Vamos tomar decisões firmes, decisões certas, decisões corretas. Amém? Qualquer decisão. Na vida familiar, sentimental, começa por sentimento, né? Diz o poeta Camões que o amor é o fogo que arde sem se ver, é um sentimento, bom, por aí fora. Mas, irmãos, é mais do que sentimentos, que às vezes a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. As paixões, na verdade, do nosso dia a dia, elas acendem-se e muitas vezes desvanecem-se. Amém? Mas, irmãos, a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos que Ele esteja lá em primeiro lugar. No nosso presente, as decisões que nós tomamos hoje influenciarão o nosso futuro. Por isso, Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, se alguém precisa tomar uma decisão importante, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus orientação. Amém? Aleluia. E quando nós buscamos a sabedoria de Deus, quando nós buscamos a direção de Deus, Deus não é indiferente à nossa busca. Porque diz que aquele que o busca, esse o encontra. Aquele que busca a Deus. Amém? Aquele que procura. Aquele que, na verdade, fala com Ele. Aquele que clama a Ele. Ele diz, clama a mim. E o que é que ele diz que vai fazer a seguir? Jeremias diz assim, pela boca de Jeremias o Senhor falou ao povo, 33:3, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas pequenas, coisas grandes, coisas frouxas, é isso? Coisas firmes, onde há firmeza. Deus não vai trazer para nós uma revelação de uma coisa assim murcha, uma coisa assim inconstante, mas Ele vai trazer uma revelação, na verdade vai trazer respostas firmes, de graça, de sabedoria para a nossa vida. Nós precisamos, nestes tempos trabalhosos, mais do que nunca, viver de acordo
com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, para que falhemos menos, para que erremos menos, para que, na verdade, os nossos passos possam ser mais firmes, as nossas decisões, na verdade, as atitudes que nós tomamos no nosso dia-a-dia possam ser, na verdade, galardoadas. Diz que é importante que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e que é recompensador daquele que o busca. Amém? Deus recompensa, Deus dá. Pedi e dar. Digam lá comigo, pedi, buscai, alei, batei. Amém. Ele responde, Ele abre a porta. Amém. Ele vai falar, Ele vai abrir a porta. Amém. Então vamos buscar cada dia mais na sua presença essa sabedoria para vivermos estes tempos presentes. Amém. É necessário para cada um de nós, é necessário, irmãos, amém? Infelizmente, há pessoas, até crentes, que estão constantemente falhando, estão constantemente, na verdade, como diz na gíria, se espalhando, batendo contra a parede, irmãos, caindo constantemente. Porquê? Irmãos, falta de sabedoria, porque Deus, para eles, não é que Ele não exista, Deus existe. Mas para eles é somente o Senhor, é o último recurso. Né? Aquilo que na gíria é conhecido como o Senhor dos aflitos. Os pescadores têm muito o Senhor dos aflitos. Né? Mas o Senhor é o Senhor dos aflitos, claro que é o Senhor dos aflitos. Mas acima dele Ele quer ser o Senhor para dirigir a nossa vida. Na aflição, quando nós vamos a Ele, Ele responde. Mas eu acredito que vamos ter menos aflições quando Ele for o Senhor absoluto da nossa vida. Quando nós o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, as nossas decisões serão mais assertivas. Irmãos, vamos olhar para o Senhor. Amém? Esta é uma vida de fé. Na verdade, diz o versículo 6 do capítulo 1 de Tiago. Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? Devemos pedir sabedoria, ou tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Irmãos, para este tempo presente, vamos pedi-lo com fé. Amém? Nós vamos pedir não duvidando, mas confiando. Amém? Porque Ele responde à nossa oração. Diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Irmão, não duvide da sua palavra. Não duvide daquilo que está escrito. Irmãos, porque diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A palavra de Deus tem muitos pensamentos, tem muitas promessas. Tem promessas para os seus filhos, tem promessas para que eles tenham uma aliança com Ele, amém? E promessas tremendas, promessa de Ele não nos deixar, promessa de Ele cuidar do pãozinho que Ele nos dá a cada dia, promessa para a nossa família, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém? Promessa de suprir todas as nossas necessidades, e sejam elas quais for, na verdade materiais, físicas, emocionais, Ele é o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação alguma. Agora não duvide da sua palavra, não duvide do seu poder, peça com fé. Este tempo em que nós estamos vivendo, estes tempos trabalhosos, é tempo de nós fortalecermos a nossa fé. Amém? E a fé, irmãos, vem por mais tempo na presença dEle, mais tempo com a sua palavra. Quanto mais nós estivermos familiarizados com a sua palavra, mais firmeza nós vamos encontrar. Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. A palavra traz firmeza. Irmãos, nós cremos. Não é uma fé, a nossa fé não é uma fé abstrata. É uma fé em Deus, é uma fé na sua palavra. É uma fé nas suas promessas. É uma fé naquilo que está escrito. Porque Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Amém? Aleluia. Nosso Deus, Ele é verdadeiro. Ele é fiel à sua palavra. Ele não muda a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. Então é necessário que cada um de nós possamos, na verdade, crer, ter confiança. Fé é acreditar, é confiar inteiramente no Senhor, confiar na sua palavra.
Amém? E procurar seguir a sua vida confiante dele. Sabe uma coisa que ele diz nestes tempos presentes, estes tempos trabalhosos? É que ele prometeu não nos deixar. Ele prometeu, inclusive, e nós vemos as palavras de David, a sua confiança que ele podia ter no Senhor, naquele salmo tão conhecido que é o Salmo 23, é que ele podia, a sua firmeza no Senhor era tão grande, a sua confiança, a sua fé, ele dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, eu não vou ter medo. Porquê? Porque ele conhecia uma promessa de Deus, que estaria conosco todos os dias. E todos os dias significa nos dias onde há paz, nos dias onde há sol, mas todos os dias também é nos dias onde há trevoada, é nos dias onde há tempestades, é nos dias onde há, na verdade, problemas. E veja o que Jesus disse em João 16:33, ele diz, digo-vos isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estes tempos trabalhosos, nestes tempos tribulosos, nós podemos desfrutar e sentir a presença do Senhor, a presença de Jesus, e Ele é príncipe da paz. Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Chegai-vos a Deus, diz Tiago mais à frente. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Amém? Seguindo, amém? Confiando no Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos ser, na verdade, nós precisamos firmar a nossa vida em Deus, amém? Diz que o homem de coração dobre, diz o versículo 8, ou seja, o homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É? Irmãos, um dia está lá em cima, outro dia está lá em baixo. Um dia acredita em Deus e na sua palavra, outro dia põe tudo em dúvida. Não, irmãos, não vamos ser de coração dividido, amém? Mas vamos firmar o nosso coração em Deus, amém? Uns dias confiamos mais no mundo, uns dias confiamos mais, na verdade, daquilo que as pessoas à nossa volta falam e ficamos aí pequeninos diante de tudo, e outros dias voltamos para Deus e sentimos aquela firmeza, mas é aí que a gente tem que estar. É na presença de Deus. É na presença de Deus. E é interessante, irmãos, porque temos que ter esta determinação. Eu quero andar na presença de Deus. Eu não quero andar com o coração dividido. Eu quero confiar mais. Olha, veja que muitas vezes os próprios discípulos, eles chegaram diante de Jesus e Jesus via algumas atitudes um bocadinho frouxas deles, alguma falta de confiança, e Jesus disse, homens de pouca fé, até quando? Até quando vos suportar essa meninice, essa inconstância, essa fraqueza? E o que é que eles pedem? Senhor, aumenta a nossa fé. É uma boa oração. Porque uns dias eles, Senhor, em teu nome aconteceu, e fomos. E outros dias eles, coitados. Não é? Irmãos, claro, somos humanos e todos nós temos estes síndromes dos altos e baixos. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele próprio também passou por dificuldades. Miserável homem que eu sou, que me livra as suas tentações, as suas provações, as suas incapacidades. E o Senhor diz-lhe, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, amém, se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Irmãos, então quando somos fracos, Paulo pode dizer, então quando sou fraco, então sou forte, porque eu reconheço a minha limitação, mas sei aquele que me fortalece. O Senhor quer fortalecer a cada um de nós. Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé, é importantíssimo. Nós temos determinação, nós temos confiança, nós alicerçarmos a nossa vida, alicerçarmos a nossa família em Deus, em Jesus. Colocar no altar do Senhor. Confiar e não duvidar. Nós precisamos ser pessoas firmes, nós precisamos ser pessoas determinadas. Amém?
sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque Ele prometeu não nos deixar nem nos desamparar. Mateus 6,31, um texto bem conhecido, já aqui frisamos, mas diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, os que não têm Deus, os gentios, eles procuram. Certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe, é nosso Pai. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a nossa fragilidade. Amém? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe aquilo que precisam, aquilo que vocês necessitam nesta hora. Amém? Então, façam o que é mais importante. Determinem, na verdade, deem as prioridades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, amém? Todas essas coisas que vocês precisam, Deus vai providenciar, amém? Ponham somente Deus em primeiro lugar. Irmãos, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é? Que adianta o homem, na verdade, ganhar e ter. Uns confiam em cavalos, outros confiam, na verdade, em coisas, na verdade, materiais, na verdade, tecnologia. Mas diz lá nos Salmos que mas nós fazemos menção, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. No outro dia estava alguém, amigo aqui da irmã Tânia, aqui na nossa casa, um engenheiro informático, e ele estava muito preocupado. Ele dizia assim: olha, eu não estou muito preocupado com esta coisa da guerra. Eu estou preocupado com os sistemas informáticos. Se isto acaba-se, o nosso dinheiro está no banco e isto tudo desaparece, que ficamos sem identidade, ficamos sem nada. Eu estava assim um bocadinho desesperado, né? Mas há muita gente que está assim desesperada porque confiamos na tecnologia e de um momento para o outro um país inteiro pode ficar a zero. É verdade. A sua conta do banco desaparecer, né? Tudo, completamente ficarmos às aranhas. Vamos confiar no Senhor? Vamos confiar no Senhor? Não é para pôr lá debaixo do colchão. Amém? Vamos confiar nele. Vamos confiar nele. Busquem o Senhor. Confiem no Senhor. Amém? Então não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia a sua dificuldade. Irmãos, isso para nós, este mal, na verdade, para mim inclusive, há 6 meses, um ano atrás, este mal resumia-se, na verdade, a uma dificuldadezinha. Hoje este mal cada vez é mais visível. Este mal hoje cada dia é mais visível. Amém? É um ditador, é guerra, é falta de cereais, é gasolina que não para de subir, é o gasóleo que vai acabar, mas se calhar tem que coisar ainda, mas e queremos um ambiente mais puro e mais um planeta mais azul, mas cada vez parece que vamos ter que continuar a poluí-lo. Isto está uma grande confusão. Basta cada dia a sua confusão, basta cada dia o seu mal, mas vamos olhar para Ele. Nestes tempos difíceis, nestes tempos trabalhosos, vamos olhar para o Senhor, vamos entregar a nossa vida, vamos dar prioridade a Deus, entregar-lhe completamente a nossa vida, entregar a nossa família. O Salmo diz que, na verdade, o que é que adianta o homem? Na verdade, se levantar, comer o pão de dores, né? Porque se não for o Senhor a edificar, se não for o Senhor, na verdade, a vigiar, em vão vigia a sentinela. Irmãos, tantas preocupações com o dia de amanhã, com o trabalhar, o fazer, tudo isso é legítimo, mas temos que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos que buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Peça sabedoria. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Dê o seu coração.
Ore pela sua família. Se há tempo de orar pela família, é agora. Colocar a família no altar. Orar pelos filhos, orar pelos netos. Orar. Amém? Porque a nossa segurança, amém? A nossa segurança não está nos bens materiais. A nossa segurança não está, na verdade, na nossa situação financeira. A nossa segurança está no Senhor. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Concluindo, voltando a Tiago, capítulo 1, verso 10. E o rico em seu abatimento, diz, porque ele passará como a flor da erva. O rico, ele passará. Né? Isto fala-nos da brevidade da vida. A vida é passageira, a vida é breve. Né? Até aquele que, na verdade, deposita nos bens materiais a sua confiança. Irmãos, quando vamos no caixão, não levamos nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque o sol, diz que porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim murchará também o rico em seus caminhos. O que é que Tiago está a nos dizer? Irmãos, confiem no Senhor. Não façam, na verdade, a vossa completa confiança no vosso mielheiro, porque isso tudo passa. Mas confiem no Senhor. Há pessoas, e claro que temos que ser cuidadosos, temos que ter alguma provisão, mas há pessoas que simplesmente passam a vida toda grandes necessidades, pensando no dia de amanhã, poder desfrutar de alguma coisa, mas sabe, o dia de amanhã não está nas nossas mãos. Basta a cada dia o seu mal. Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nestes tempos trabalhosos, é tempo de edificar a nossa vida no altar de Deus. É tempo de nós podermos levantar o altar na nossa casa. É tempo de levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Amém? Irmãos, vamos, pois, nesta manhã, orar a Deus.